partir dessa quarta-feira, dia 18 de junho. Glória a Deus que esse dia é o que o Senhor preparou para que vivêssemos as grandezas das revelações da Palavra de Deus nessa semana poderosa, dessa semana onde nós estamos falando, dando continuidade, que estamos falando nesse mês todo, mês de junho, o mês de Tamar, do ventre rompedor, o ventre daquela que insistiu em ser frutífera diante de Deus, vencendo e rompendo todas as limitações do ambiente, todas as imposições, toda morte, toda negação do semente, onde um dos seus maridos, negaram-lhe a semente, mas o Senhor era aquele que tinha um propósito, um projeto muito maior na vida de Tamar, de romper o seu ventre, colocando então uma dupla honra, aquela que foi envergonhada, aquela que foi excluída, aquela que foi abatida, aquela que foi mandada de volta para sua casa sem nada. O Senhor continua mantendo o propósito de frutificar e coloca um desejo no coração de Tamar de ter um ventre frutífero para gerar então o início daquele cenário que seria a manifestação da vinda do Filho de Deus, da raiz de Davi, da semente de Judá. Então, glória a Deus, porque todos os planos de Deus falam a respeito da sua eternidade, falam a respeito das coisas que Ele já tem escrito para a nossa vida, começando em pessoas que se dispõem a cumprir um chamado. Deus vai escrevendo uma história e vai fazendo com que essa história se reverbere, perpetue de geração em geração, porque as palavras de Deus não voltam jamais vazia, elas cumprem cabalmente o seu desejo, as suas promessas. E hoje nós vamos falar dessa rompedora, dessa semana dos sinais, a semana dos sinais infalíveis e evidências irrefutáveis, a perseverança que destrói acusações e denuncia as injustiças. Então nós vamos perseverar e destruir as acusações. Quem que entra na nossa guerra para nos justificar? O Senhor dos Exércitos, Jeová Tsevaot, o Deus da guerra, onde eu e você estamos vivendo esse cenário aí de Israel lutando e guerreando para defender as suas vidas, que é uma palavra que Deus tinha dito lá atrás para Esther, onde Amã, no espírito de Satanás, no espírito de Lúcifer, para querer matar ali os judeus ali no cenário de Esther, e Esther coloca-se de joelhos e consagra, e Deus reverte a forca, o cenário e a morte em vida, onde uma pessoa se coloca na brecha em jejum e oração, e Deus coloca a capacidade de lutarem pelas suas próprias vidas, porque o decreto não podia ser mudado, não podia ser revogado, o selo, o sinal ali não podia ser revogado, mas ao clamor, a lágrima, a busca, a intercessão, uma pessoa que se coloca na brecha, Deus dá as condições. Vocês vão lutar pelas suas próprias vidas. Vocês vão guerrear e vão defender as suas famílias, as suas casas. E o que acontece hoje? Nós vemos aí essa guerra, esse conflito de Irã e Israel, onde a fala das autoridades, nós estamos lutando pela preservar as vossas vidas, não só as vossas vidas, as vidas dos povos que estão vos aprisionando e a vida de muitas nações que estão em jogos. Então Deus é o Deus estrategista, Ele deu estratégia lá no passado e dá estratégia hoje, sabe por quê? Porque Ele não mudou. Nosso Deus de eternidade em eternidade, o Deus que prometeu no passado é o mesmo de ontem, hoje e o será eternamente. Nós vemos nesse ventre da acusação das injustiças, A palavra está aqui, o poder das vestes, foi falado do poder das vestes, depois a segunda, conceber a veste da redenção, o sinal da falência da figueira. Então, segunda, nós falamos do cordão, na terça-feira nós falamos do selo, e hoje, quarta-feira, que é a quarta-feira onde nós vamos continuar treinando as nossas reações. Talvez tenhamos errado muitas vezes diante de um cenário, com reações que não deveriam ser expressadas, mas glória a Deus que o Espírito de Deus nos dá essa capacidade de voltar, de orar, de clamar, de se humilhar e pedir: Senhor, reverte o cenário, Senhor, muda essa história, me dá capacidade, Senhor, de eu não cometer os mesmos erros nos próximos ciclos e de eu ter as reações que Teu Espírito
deseja que eu tenha. Para quê? Para que aquele ciclo se encerre. Porque nesses sinais que nós vamos expressar as reações que o Espírito deseja que nós expressemos, o ciclo se encerra. Vem outros ciclos e nisso você obteve de Deus o quê? Maturidade, que é um verdadeiro aprendizado que o Senhor nos dá todo dia. Então, eu louvo ao Senhor por ter nos dado essa quarta-feira do Reagir, onde diariamente o Espírito tem me ensinado a ter reações diferenciadas, reações que realmente vai mudar um cenário, reações que vai validar um testemunho, reações que vai manter a palavra, reações que vai manter a aliança, reações que vai reforçar os sinais. Então que o Senhor nos dê essas reações que vão reforçar todos os sinais que Ele nos dá pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor. O Senhor nos dá essa capacidade de o cenário voltar, os ciclos voltar, e nós respondemos então com as reações que Ele deseja que nós venhamos a ter e nos dar maturidade para outras guerras, para outros avanços, em nome de Jesus. Então, nós vamos reagir como? Combatendo o que então? A falsidade de uma veste pela verdade da sua nudez, pela verdade da sua exposição. E a palavra está escrita aqui, ó, em Mateus 22:11. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Por quê? Porque nós precisamos vestir a roupagem celestial, a roupagem do Espírito, exposição da nudez que vai realmente nos dar a verdade do que é revelado. E toda a verdade, ela está numa revelação. Toda a verdade, ela está numa palavra que o Senhor nos dá. Por quê? Porque o Senhor é aquele que Ele sonda os nossos corações e Ele fala para que nós venhamos cavar as águas profundas e pelo poder da palavra, da revelação. O que é as águas profundas? São as revelações que nós temos que cavar para encontrar. Porque a palavra diz: clama, eu vou te responder. Eu vou te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Então o que o Senhor fala para Pedro? Lançai a rede no profundo do mar. Aí Pedro fala: sim, Senhor, segundo a tua palavra, eu vou lançar essa rede. E ali a rede subiu cheia de tantos peixes. E Deus falou para Pedro: e os demais que estavam com eles, vocês serão pescadores de homens. Mas para isso nós temos que lançar a rede como de qualquer maneira? Não. Segundo uma palavra, segundo um envio, segundo uma revelação, que é o que o Senhor quer nos dar. Então, essa veste que o Senhor quer nos dar, a palavra fala lá também em Apocalipse: rico sou, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, não seja exposta, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então a palavra nos fala dessas vestes, né? Fala da visão, da nudez, fala da cegueira que uma visão sem a revelação traz. Lembra-se de Paulo, que ali ficou cego e os seus olhos foram abertos? É isso mesmo que o Senhor quer fazer, cegar a nossa mentalidade natural, a nossa mentalidade que expõe uma vergonha. A mentalidade natural, ela vai expor uma vergonha, ela vai evidenciar uma vergonha, a mentalidade natural. Então, quando o Senhor cega a nossa mentalidade natural, fechamos os olhos para o que é natural, terreno e diabólico, abre-se então os olhos do Espírito, para que venhamos ver o que? As revelações. O que Paulo viu depois que a sua visão natural foi cegada de ódio, de raiva, de matança? Porque Saulo respirava ameaças de morte. E o Senhor cega-lhe então aquela visão racional, natural e diabólica e dá a visão celestial. E Paulo teve inefáveis visões, revelações do terceiro céu, que a palavra fala que ele não pode dizer de coisas inefáveis que ele ouviu e ele viu. Então o Senhor quer realmente fechar a nossa visão e tirar, porque essa visão natural vai expor uma nudez de vergonha, né? Tamar estava ali com a sua exposição de uma vergonha que não podia girar, mas ela se veste com aquela roupa de viuvez, vai até o encontro da sua semente. E ali depois ela volta e tira aquela roupa de viuvez. Por quê? Porque ela estava vestida a roupa de justiça, que Judá fala: ela é mais justa
do que eu, porque eu neguei a ela a semente, eu neguei a ela, eu não tive palavra, mas ela continua buscando e troca suas vestes de humilhação e de vergonha e coloca a roupa de justiça que a justificaria pelo ventre rompedor que ela teria do filho Pérez, que chama-se rompedor, da origem de uma semente, da semente de Judá, que entra no seu ventre, e ela pode então ser a percussora, aquela que abre caminho para que Jesus viesse então. Então eu quero falar para você um pouquinho dessa manhã, desse dia maravilhoso que o Senhor nos dá ali. Quem teve então o sinal de um cordão? Quem teve então o sinal da redenção? Que a segunda, o ventre da segunda mulher que viria, de Raabe. Lembra-se da história de Raabe? Eu vou contar um pouco então do sinal do cordão que Raabe coloca ali para que os espias pudessem passar. E que sinal era aquele do cordão vermelho, o sangue de Jesus, através da iniciativa de Raabe, que seria o próximo ventre, onde Deus colocaria as sementes para então vir a linhagem de Jesus, que se consolidaria no ventre de Maria. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim, o vale da Acácias, 2 espiões que lhe orientou: ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram, encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido. Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar a terra. Mas a mulher, Raabe, tomou os 2 homens e os escondeu. Raabe em sinal de uma concordância, porque estava com 2 espias e ela seria a terceira, na concordância daquilo que viria a salvação e a redenção. E respondeu os mensageiros do rei: de fato, esses homens vieram a mim, eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade ao anoitecer, esses homens saíram, e não sei para onde foram. Persegui-os imediatamente e o alcançareis. Ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço e os tinha escondidos sob as canas de linho que havia dispostas em ordem no terraço. Ou seja, ela escondeu no terraço, colocou canas em cima e deixou os espias a salvos. Os emissários do rei saíram em perseguição deles até o lugar em que a estrada atravessava o rio Jordão. Ou seja, Deus deu estratégia para aquele ventre que seria de Raabe, meu Deus, que geraria de abrigar a salvação. Aí continua assim, ó. Aí ela ouve, né? Ela fala que ela teme ao Senhor, que o terror da vitória que Deus dá aos filhos de Israel, e ela realmente entende que Deus estava com eles. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: sei que Yahvé vos deu essa terra, e caiu sobre nós o vosso terror. Todos os habitantes dessas terras estão tomados de pânico diante de vós, porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste os 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, a Seom e a Gog, que destruísse completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração se desfaleceu e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por vossa causa da vossa presença, porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima, nos mais altos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me em nome do Senhor, que assim que como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa do meu pai, dando-me um sinal seguro de que preservareis a vida do meu pai, da minha mãe, de meus irmãos e irmãs e de todos os que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Diante desse apelo responderam os espiões israelitas: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E quando o Senhor nos der a posse dessa terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Ali estava acontecendo o quê? Uma aliança. Uma aliança que Deus já estava preparando, olhando o segundo ventre que teria semente.
Deus já estava ali elaborando todo aquele projeto para uma salvação e uma redenção. E se, quando da vossa chegada a essa terra, não tiver desatado esse cordão de fio vermelho e escarlate à janela, pelo qual nos fizeste descer, e não reunires contigo em tua casa teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a família dos teus pais. Então teria que ter um sinal, um cordão, diante de que Raabe anuiu, que assim seja de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu e eles partiram, e ela atou o cordão vermelho, escarlate, à janela. Olha aqui o sinal da redenção, o sinal da salvação, o sinal de que Deus faria a justificação do cordão que estava ali na janela, o sangue de Jesus. É guerra, é sangue que o inimigo quer nas guerras. Nós temos o sangue do Cordeiro nos umbrais da nossa porta. Nós temos o sangue, o sinal do cordão, do sangue do Cordeiro, o cordão da terceira dobra, que é o próprio Deus que nos une nessa concordância. Aqui estava vendo um cordão de terceira dobra, Raabe e os dois espias, e o cordão escarlate que estaria na janela. O que é janela senão o acesso do sinal do sangue de Jesus e o escape de salvação, não só salvação para toda aquela casa, para Raabe, mas como para toda a sua família, os seus filhos, seu pai, tudo que estava na casa de Raabe seria salvo pelo sinal da presença da redenção do sangue de Jesus. Então, continua aqui, eu quero ler agora para você o capítulo 6 de Josué, onde vai falar da salvação da casa de Raabe. Então Josué ordenou aos homens que tinham espionado a terra: entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo o que lhe pertence, de acordo com o que juraste a ela, da aliança que você fez a ela no capítulo 2. Foram os jovens espiões israelitas, fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia. Fizeram sair toda a sua parentela e colocaram em lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade, tudo que nela havia, exceto a prata e o ouro e os objetos de arte de bronze e de ferro que foram entregues ao tesouro à casa de Yahvé, ou seja, despojos. Mas Raabe, a prostituta, bem como a casa de seu pai, todos os que lhe pertenciam, Josué o salvou com vida. Josué, que também significa Jesus. E ela vive no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto refugiaram os mensageiros que Josué enviara para espiar a terra de Jericó. Olha isso, olha a salvação pela obediência a um sinal, o sinal da redenção, da salvação. Então esse é o sinal que Deus tem para as nossas vidas. O sangue de Jesus está sobre as nossas casas. O sangue de Jesus está sobre as nossas cabeças. Esse cordão, essa salvação, essa aliança, essa unidade, essa concordância de uma veste rota, de uma veste suja, o Senhor dá dupla honra. Por quê? Porque vamos honrar os sinais do cordão, honrar os sinais das vestes sacerdotais, porque o cordão também representa o que segura as vestes sacerdotais, o que mantém uma posição. O cordão ali na veste, que é o comportamento de um sacerdote, mantinha a sua posição, mantinha o seu posicionamento diante de Deus, do sacerdote que segurava. O cordão segurava as vestes. Então nós vamos ter esse cordão, que é o sangue de Jesus, que é a redenção, que está nas nossas vestes, está nas nossas roupas, roupa de justiça, roupa de santidade, roupa de salvação, roupa de revestimento para as batalhas, para a guerra. A aliança do sangue de Jesus nos preserva diante dos sinais do sangue da porta, que eram os sinais do sangue da casa dos israelitas, onde o anjo da morte passa e não destrói. Então hoje, Satanás, nós vemos aí nosso cenário a céus abertos das guerras, dos conflitos. O sangue de Jesus está ali guardando e preservando o seu povo. E a palavra diz: ore pela paz de Jerusalém. Haja paz nos seus muros,
haja paz nos seus palácios. Então nós vamos manter a aliança da salvação do povo de Deus, do povo eleito escolhido. Nós como igreja, nós devemos esse sinal, nós devemos manter essa postura de sacerdotes. Por quê? Porque se o povo o povo foi cegado, lá em Romanos fala, para que viesse a plenitude dos tempos e os gentios alcançassem salvação. Então, são os nossos irmãos, devemos esse pacto, essa aliança, essa salvação pela nossa intercessão do sacerdote, que tem o cordão, que tem a posição, que tem a remissão, que tem o sangue de Jesus, que tem a redenção de uma aliança, da unidade, da concordância. Então, em nome de Jesus, tenha firme a convicção dessa salvação, dessa aliança, dessa redenção. Nós vamos nos expor como sacrifício vivo diante de Deus, como a oferta e sacrifício Abraão expôs ali em Gênesis capítulo 15, onde abriu aquele novilho, aquela cordeira como sacrifício diante de Deus e expõe o seu sacrifício. E Deus vem ali, coloca a escuridão, vem ali, Abraão tem o sono e Deus passa ali recebendo aquele sacrifício da marca daquela aliança, da marca da boa mão do Senhor que é conosco. Então vamos manter a nossa postura, a nossa posição, a salvação, o sangue de Jesus, esse cordão da terceira dobra, que é o que nos fortalece, que mantém a roupa do sacerdote como um posicionamento daquele que interfere, intercede e ora pela justiça. A palavra diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, dobre-se, ajoelhe, busque então a redenção, a salvação, a justificação, a justiça que vem da fé pelo Filho de Deus, que é que cremos, que seguimos e validamos em nome de Jesus. Fique com essa palavra, que o Espírito de Yahvé te acompanhe e te guarde nessa semana. Ore, ore pela paz de Jerusalém, ore para que o Senhor intervenha, ore para que o Senhor cumpre a promessa de fazer voltar. E os sinais da vinda de Jesus estão evidentes. Então ore, consagre e clame em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom, shalom, shalom. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor pela tua santa palavra, pelo teu Espírito, que nos conduz, que nos ensina, que nos instrui, que relembra, Senhor Deus, as tuas palavras ditas e nos mantém nos teus caminhos. Senhor Deus, eu agradeço a Ti, Pai, pela Tua palavra nesse dia de hoje que se renovou para nós, que nos conduziu a Ti mais uma vez, que revelou quem o Senhor é e que, na medida em que se revelou a nós, nos deu a oportunidade de, ao conhecê-lo, crescer, Senhor Deus, em sabedoria, crescer, Senhor Deus, em esperança e fé. Senhor Deus, a respeito da falsidade de uma veste pela verdade da sua nudez, essa palavra de hoje, Senhor Deus, que pega aos nossos corações, essa palavra de hoje que o Senhor quer trabalhar em nós, que o Senhor quer falar a nós com mais intimidade, com mais profundidade. A minha oração é para que o Senhor retire de nós toda a falsidade de uma veste, Senhor Deus, e troque pela verdade da nossa nudez. Sim, Senhor Deus, assim como os nossos pais, Adão e Eva, no princípio, ao pecarem, Senhor Deus, e se depararem com o Senhor, se envergonharam da sua nudez, que nós possamos, Senhor, entender que o primeiro passo para adquirir do Senhor riquezas e justiça é reconhecer, Senhor Deus, e assumir a verdade da nossa nudez. Senhor, a tua palavra diz lá em Apocalipse 13, a igreja de Laodiceia, Cristo direciona um pensamento. Você diz à igreja que é rica, que está bem de vida e que não precisa de nada, mas você não sabe quem é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Da mesma forma, Senhor Deus, nós queremos adquirir de ti riquezas. Nós queremos adquirir de ti vestes, vestes brancas, vestes puras, vestes de justiça e de dignidade.
E nós queremos adquirir de Ti colírio para que possamos enxergar as coisas ao nosso redor, na medida em que o Teu Espírito nos revela essas coisas. Mas nós sabemos, ó Pai, que nós só conseguimos adquirir todas essas coisas se reconhecermos quem somos e como estamos diante de Ti. Estamos nus, despidos, Senhor Deus, de toda a justiça, de toda a verdade, de toda a dignidade por conta do pecado. Mas o Senhor, quando encontra, Pai, esse coração desejoso de arrependimento, dá, Senhor Deus, por graça, riqueza, vestes e colírio. A minha oração, Senhor Deus, é que o Senhor encontre corações dispostos a assumir essa realidade. Corações dispostos, Senhor Deus, a se entregar diante de Ti, a se ajoelhar aos pés da cruz, e reconhecendo a verdade de sua nudez. Reconhecendo, Senhor Deus, que sem Ti não são nada. Reconhecendo, Senhor Deus, que diante de Ti não tem nada a oferecer e nem nada a agregar, Senhor. Para que então, através dessa humildade, através desse contentamento, através, Senhor Deus, desse reconhecimento, possam adquirir de Ti, ó Cristo, riquezas, tesouros, Senhor Deus, escondidos no íntimo de um relacionamento. Vestes, Senhor Deus, brancas de justiça que substituem qualquer falsidade adquirida pelo mundo. E colírios, Senhor Deus, para que as escamas de seus olhos sejam retiradas e eles possam ver e contemplar todas as coisas a respeito do Senhor. Ó Pai, alcance todas as pessoas, Senhor, que ouvem essa palavra, que leem essa palavra, que meditam nessa palavra e dê a elas, Senhor Deus, um arrependimento tal qual que elas possam adquirir de Ti, Senhor Deus, todas essas riquezas. Não esconda, Senhor Deus, a sua face daquelas pessoas que reconhecem a verdade da sua nudez, que reconhecem a sua condição de pecadora, que reconhecem, Senhor Deus, que precisam de Ti e que não escondem a necessidade de se despir das vestes falsas adquiridas ao longo desse caminho. Senhor Deus, Tamar, lá em Gênesis 38, ela assumiu uma veste de prostituição e se despiu da sua veste de viúva. Senhor Deus, essa não era a sua realidade. Da mesma forma, nós não queremos mostrar aos outros, mostrar ao mundo e se colocar diante de Ti com vestes diferentes daquelas que o Senhor quer nos dar. O Senhor deseja nos dar vestes, Senhor Deus, adquiridas por Cristo, vestes de justiça, de reconciliação, vestes de regeneração e de santidade, vestes de justiça, brancas, limpas e puras. E que os nossos olhos, Senhor Deus, não desejem nenhuma outra veste, que o nosso coração não cobice, Senhor, de uma outra vestimenta, para que possamos ficar com os olhos fixos apenas naquilo que o Senhor deseja nos oferecer. Portanto, Senhor Deus, repreenda toda a tentação diante dos meus irmãos, diante de mim, diante do teu povo, da tua igreja, Pai, para que ela possa reconhecer que somente em ti há vida, que somente em ti, Senhor Deus, há riquezas, e que o coração de todos os meus irmãos, Senhor Deus, esteja desejoso pela verdade da nudez, pela verdade do arrependimento, pela verdade da humildade, para que então possa adquirir de ti riquezas, Senhor Deus, incorruptíveis. Senhor Deus, tem de misericórdia, Senhor, de todo o teu povo que se coloca diante de ti, aos pés da cruz, verdadeiramente, Senhor Deus, humildes e quebrantados. E dê a elas, Senhor Deus, justiça, dê a elas, Senhor Deus, paz, dê a elas, Senhor Deus, vida, para que elas continuem perseverantes no caminho proposto pelo Senhor. Na vida delas, Senhor Deus. Essa é a minha oração. E eu oro para que o Senhor esteja com elas, Senhor Deus, não só hoje, não só a partir do momento em que o Senhor recebe essa humildade, mas a partir do momento, Senhor Deus, em que elas recebem de Ti essa validação e essa graça, que o Senhor continue perseverando com elas na caminhada cristã, em nome de Jesus, Pai. Nós te amamos, te honramos e glorificamos o Teu nome. Amém. Existe um rio, Senhor,
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, o rio, Senhor, que alimenta as nações. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Rios de águas vivas, flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás, deixei
pra trás, deixei o cântaro pra trás. O passado, condenações não mais, deixei o cântaro pra trás. Falsas alianças já não tenho mais, deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas fluir dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. O cântaro ficou pra trás. Recebi a Jesus e ando nele, soberano do testemunho dele, da verdade que é ele.